A graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Hoje, nesta terça-feira, é um culto de oração, de cura e libertação. E eu quero aqui trazer uma palavra de Deus para você. E tenho certeza que, através do Espírito Santo, essa palavra vai te fazer bem, amém? Sou Joel Muniz, da Igreja Metodista em Santa Anésia, dirigida pelo pastor João Carlos Rodrigues. E vamos aqui com a palavra do livro de Efésios, no capítulo 6, versículo 10 e 11, é uma palavra que você já conhece. Eu quero fazer um paralelo com 1 Samuel 17, 38 e 39, amém? Que diz assim a palavra de Deus, quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. E em 1 Samuel 17, 38 diz assim: Saul vestiu a Davi da sua armadura, ele pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Amém? Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo nos conduza nessa ministração. Em nome de Jesus, amém. Olha só, meus amados, essa palavra é uma palavra que vem nos alertar. Nós estamos em tempos finais, Deus já está anunciando todos os sinais aí, bíblico, e nós temos que estar totalmente revestido com essa armadura de Deus. Eu quero fazer um paralelo aqui nessa leitura. Por quê? Porque aqui fala que Saul, ele vestiu Davi, porque Davi resolveu, no nome de Jesus, enfrentar um dos mais perigosos inimigos de Israel nessa época, que era o gigante Golias, aquele que afrontava o exército do Deus vivo, como diz o rei Davi. Mas Saul resolveu colocar essa armadura em Davi. Mas eu quero dizer para você que o homem físico, ele pode criar todo tipo de armadura, todo tipo de defesa, mas se não tiver a mão de Deus, nada vai valer. A pessoa pode estar dentro de um tanque de guerra, mesmo que nenhuma bala, nenhuma lança, nada atinja aquela pessoa ali dentro, mas se ele não estiver preparado, ele pode morrer lá dentro de uma hora para outra, dentro de um segundo, sem ser atingido por nada. Porque que tem controle da vida é Deus que controla. Aqui eu estou fazendo esse paralelo para a gente sentir que não adianta tantas coisas que o homem cria, seja profissões, seja até na música mesmo. Ver a pessoa ter uma habilidade musical para cantar, para tocar um instrumento, para fazer qualquer coisa, qualquer tipo de trabalho. Muitos ficam até soberbos, porque ultrapassam o limite de muitos outros. Isso faz com que a pessoa fique soberba e ache que é até mais do que outros. Mas Deus, ele usa quem ele quer, como Davi aqui. E Davi diz aqui que Davi tirou toda aquela armadura, porque aquela armadura era a armadura do homem. E o que eu quero frisar bastante aqui é sobre a armadura de Deus, aquela que eu e você precisamos usar constantemente, essa armadura de Deus. Porque aqui vê que no texto que Davi tirou aquela armadura e ele resolveu enfrentar o gigante Golias, aquele filisteu, com a armadura de Deus. Porque ele mesmo se expressa para Saul, que ele já tinha matado, que veio um leão, veio um urso, pegou a ovelha, ele tomou a ovelha da boca desses animais e matou esses animais. Mas ele não matou simplesmente com as mãos, porque ali
a gente vê que foi a mão de Deus que estava sobre Davi. Porque ele estava totalmente revestido da armadura de Deus. E quando diz aqui, revestido de toda a armadura de Deus, para poder ficar firme, a gente tem que estar firme contra as ciladas de quem? Não é do homem, não é o nosso inimigo que pode nos matar, nossa alma não é o homem, mas é o inimigo número 1 de nossas vidas, de nossas almas, que é o diabo. E gente, como diz aqui, contra as ciladas do diabo, ele cria ciladas para que você morra espiritualmente. E tanta gente que já conheceu a palavra, tanta gente que conheceu a palavra, que já provou da boa palavra de Deus e não se armou com esta palavra, não se armou, não se revestiu dessas armaduras de Deus e acabou sendo morto espiritual. Talvez está vivendo fisicamente, mas está morto espiritual. Mas aqui eu quero trazer para você, porque nós não vamos lutar contra coisas físicas. No versículo 12 de Efésios 6 vai dizer que porque a nossa luta não é contra sangue nem carne, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Olha só, são coisas invisíveis que vêm nos atacar. E quando não tem como a gente ver quando essas forças vão nos atacar, porque elas são invisíveis. Por isso é preciso a gente estar totalmente revestido dessa armadura de Deus para poder vencer. E como a gente vai usar isso aqui? A Bíblia, toda a Bíblia nos ensina a maneira. Já começa lá de Gênesis, de Deuteronômio, já vem falando, Deus vem alertando, se atentamente ouvir a voz de Deus, no Deuteronômio 28, o pastor pregou sobre isso nesse dia, no domingo, se atentamente ouvir a voz de Deus, obedecer, Ele vai nos dar livramento, Ele vai nos guardar, Ele vai nos curar, Ele vai dar todo o suporte daquilo que é necessário contra as forças espirituais do mal. Lá em Tiago, capítulo 4, versículo 7, vai dizer assim também: sujeitai-vos, portanto, a Deus, e resistir o diabo, e ele fugirá de vós. Mas é preciso sujeitar a Deus, abrir o coração, deixar com que entre a palavra dele, deixar com que a palavra dele faça algo, transformação dentro de nós, que a gente venha aprender a perdoar, que a gente venha aprender a obedecer, que a gente venha a amar um outro, que a gente venha expressar uma forma calorosa ao outro, orar um pelo outro. É isso que nós precisamos, é essa arma que a gente precisa, a verdade, que fala da verdade, couraça da justiça, evangelho da paz, e fala também da espada, que é a palavra de Deus que nós temos que ter, e também fala da oração. Oração, a gente tem que orar um pelos outros, orar constantemente, para que a gente possa estar totalmente revestido da armadura de Deus. Amém? Eu quero orar com você. Amém? Se você tiver algum problema nessa hora, é hora de você colocar a sua vida nas mãos de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, te louvamos o teu nome, te agradecemos, queremos, ó Pai, nesta hora, clamar a Ti pelo teu nome, pelo teu poder, para que Tu venha com glória, Senhor Deus, derrama do teu poder sobre cada família, Senhor Deus, cada pessoa que está vendo este vídeo, meu Pai. Ó Deus, aqueles que estão enfermos sejam curados, aqueles que necessitam, Pai, de alguma coisa, alguma libertação, sejam libertos, meu Pai. Abençoa a vida física, abençoa a vida financeira, a familiar, Senhor Deus, em nome de Jesus, a vida conjugal, Senhor Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Salva, Senhor Deus, cada um, Senhor Deus, em nome de Jesus. Oro também pelo nosso pastor, Senhor Deus, pastor João Carlos, ó Deus, abençoa todas as famílias da Igreja Metodista em Santanésia, todo o povo de Deus na face da terra. Toma, Senhor Deus, cada um em Tuas mãos, ó Pai. Nós oramos, Pai, nesta noite, Senhor Deus, de cura, Senhor Deus. Nós queremos agradecer porque Tu és o Deus que pode todas as coisas. Muito obrigado. Oro pela Norma também, Senhor, que está se recuperando. Oro por todos os enfermos da nossa igreja, Senhor Deus, ó Pai, que sejam curados, Senhor Deus. Ó Pai, você que está assistindo também, que receba esta unção de cura, essa unção de salvação, unção de libertação, em nome de Jesus. Amém e amém.